Aleluia. Aleluia. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Amém. Convido a baixar a cabeça. Pai, continuamos na tua presença, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia ela dura para sempre. Que nós possamos te louvar, te engrandecer, te adorar. Que possamos retornar para a nossa casa um pouco mais diferente do jeito que chegamos. Que possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Fala conosco, fala aos nossos corações, que nós, cada dia que passa, sejamos considerados mais que vencedores de acordo com a tua palavra. Tira todo e qualquer roubador da palavra, todo e qualquer desvio de mente, tudo aquilo que impede o nosso entendimento, nossa falta de entendimento, caia por terra agora. Senhor, renova as forças daquele que está cansado, aumenta a esperança daquele que está desesperançoso e que nós possamos aprender um pouco mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Marcos 4. Versículo 36, é o tema que nós estamos tendo por esses dias. Marcos 4, 36. Diz assim: E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Quem é este? Se a gente fosse titular o tema dessa noite, poderíamos colocar: a tempestade e o sono que traz a paz. Amém. Imagina você numa tempestade, tem alguém dormindo ali. Para iniciarmos, a realidade dessa tempestade é diferente. Hoje estamos reunidos, em um culto de cura e libertação, porque reconhecemos que a nossa vida, teoricamente, deveríamos reconhecer, quem é sensato reconhece, que a nossa vida não é um mar de rosa. Tem gente que de repente está lá em Nárnia, e acha que é. E muitas vezes nós somos pegos de surpresa, porque as tempestades, elas são violentas, elas ameaçam, afundar a nossa fé, tumultuar o nosso barco, tirar a esperança e contornar a nossa paz. Aqui o texto que nós lemos, narra uma dessas tempestades, lá na Galileia com os discípulos. E a reação de Jesus é a chave para o nosso aprendizado hoje. Os discípulos, eles estavam no barco com Jesus. E se a gente for estudar, quem for curioso ler, vai ver que grande parte deles, se não todos, eram daquela região, eram pescadores. Então não tinham que ter medo de barco com vento. Não faz sentido eles terem medo de barco com vento. Mesmo assim, a tempestade agiu. E isso mostra algo que é crucial. Estar com Jesus não nos isenta de problemas, mas nos garante uma vitória. Amém. Então, estar com Jesus não nos isenta de problema, dificuldade, mas nos garante a vitória.
E a lição é clara: quando Jesus está no barco, né, da nossa vida, podemos ter até alguns intempéries, né, algumas coisas podem nos sacudir, mas a vitória ela é certa no momento certo. E hoje nós vamos aprender como enfrentar as principais tempestades que nós temos. E a tempestade eu não saberia um termo legal para usar, né? Ela vem rápido. Essa semana eu trabalhei na guia, né? Nós fomos trabalhar na guia lá, fazer um evento lá. E engraçado, ontem nós almoçamos num determinado restaurante, né? Bonitinho lá, a comida foi boa. Hoje, na hora que nós passamos, o restaurante estava todo destelhado, não tinha como ir lá. Não sei quem viu o jornal, passou um vento, não passou em Cuiabá, ele passou na região ali, no sentido da guia, Aguaçu, foi para Várzea Grande, portanto que Várzea Grande estava sem energia em alguns locais ontem. E esse vento foi muito forte, nós aqui não sentimos. Lá onde nós passamos ontem no restaurante, não dava de acreditar, né? Hoje estava tudo destelhado, não tinha como ficar lá, né? Não tinha estrutura nenhuma, né? Estavam os funcionários refazendo. Um pouco mais à frente tinha várias placas de outdoor retorcidas, né, no chão, árvores tombadas, né? E o vento, quando toma a árvore, ele é muito forte, é um vento rasteiro, né? Quem conhece sabe, o vento rasteiro ele tomba a árvore. Se ele tombou uma árvore que é enraizada, imagina o que ele não faz com uma estrutura, né? Então a tempestade é isso. De uma hora para outra está tudo bem, ela vem sem avisar, vem rápido, né? E a gente tem que ter resiliência e estrutura calma, né? E escutar Jesus, o que ele disse? Não tenham medo. Aleluia. Apenas confie. Não tenham medo, apenas confie. Qual que é o primeiro ponto que nós podemos tirar dessa lição? A primeira tempestade que nós podemos aprender a tratá-la é a tempestade financeira. O versículo 37 diz assim: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Então o barco já estava cheio de água, mas Jesus é o nosso provedor. De repente o seu barco já está cheio de boleto, você está navegando ali, os boletos estão insistindo em entrar, né? E eles sacodem o barco, né? Tem gente rindo, né? O barco está sacudindo os boletos, os compromissos. E o compromisso financeiro ele é constante e insistente, né? Igual uma onda no mar. Você que já teve a oportunidade de ir na praia, a onda ela é constante e insistente. Quanto mais forte vem o vento, mais ele bate, mais ela vai bater e mais rápido vai tombar, ou mais rápido vai entrar água para dentro. E nós vemos aqui que a tempestade no Mar da Galileia, ela era bem conhecida pela sua violência súbita. O que significa isso? Ela agia de maneira rápida, né? A gente mal acabou de receber o salário, os credores já estão cobrando. A gente está esperando virar o mês para receber de novo, e os credores insistem em cobrar um compromisso passado, né? Ele fala, tem nível passado, história, vamos futuro. Mas não adianta. Aí tem um trem chamado juros, que nos faz ficar mais desesperados. Então, da mesma forma, né, como lá no Mar da Galileia, o vento ele vinha com força, de maneira súbita e violenta, muitas vezes nós nos sentimos assim, né, num envolto de compromisso inesperado, uma dívida que se acumula, e isso acaba gerando, né, desajuste, gera depressão, gera doenças, né? Mas nós não devemos esquecer que o barco da nossa vida, nós devemos deixar Jesus dentro. Aleluia. Quando Jesus está dentro, a calmaria ela vai chegar no momento oportuno. E não adianta a gente ficar ali remando contra, jogando água para fora. Não adianta ficar jogando água para fora. Jesus não falou, vamos embora jogar água para fora, cada um pega um remo aí.
que bate na água. Ele falou, calma, calma. Os discípulos temiam se afundar. Assim, muitas vezes, é a nossa consciência. Nós ficamos temerosos em afundar, né? Mas devemos ter calma. Os discípulos, eles eram pescadores experientes. Com certeza, né, aqui não há registro, mas há de nos crer que eles tentaram de tudo que eles sabiam, antes de incomodar Jesus. Eles devem ter tentado, usaram a força do braço, o conhecimento que tinham, mas a situação estava fora de controle. Muitas vezes as coisas ficam fora do nosso controle. Nós não temos gestão sobre tudo. A situação foge do nosso controle. Quantas vezes nós tentamos resolver com a nossa força, a gente acaba por trabalhar mais, se envolver mais, se dedicar mais, e as coisas continuam fora de controle. A água, ela continua entrando para dentro do barco. Não tem o que fazer. Qual que é a aplicação que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida? Jesus, quando está no nosso barco, nós precisamos só ter confiança no Pai. O sono de Jesus não era indiferença com o que estava acontecendo, era confiança no Pai. Amém. Jesus estava só confiando. A nossa libertação financeira começa quando paramos de confiar no nosso esforço e passamos a descansar na provisão divina de Deus. Deus é dono do ouro e da prata. De repente parece ser fácil ficar falando, difícil é viver, mas confiança é viver. Amém. Confiança é deitar, descansar e viver. Ficar ali lamuriando ou imaginando situações que a força vai conseguir contornar, não é confiar, é se embolar mais. Quando colocamos Jesus no centro, o próprio Senhor providencia as soluções que nós precisamos. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com suas riquezas em glória de Cristo Jesus. Aleluia. O Senhor é Ele quem suprirá as nossas necessidades. É o Senhor quem suprirá as nossas necessidades. Não é o nosso intelecto, muito menos a nossa força, muito menos o nosso debater contra as ondas. É deixar o Senhor agir. É deixar o Senhor agir. Então entregue a sua ansiedade financeira a Deus em oração, confia na provisão dele, busca ser fiel, mesmo que no pouco. A irmã testemunhou. Ela queria ofertar, o Senhor providenciou a oferta dela. Então, mesmo que no pouco, devemos ser fiéis, no nosso dízimo, na nossa oferta, no nosso compromisso, de repente na educação financeira, é fazer o beabá, fazer o beabá. Segundo ponto que nós podemos aprender com esse texto: a tempestade familiar, os desajustes não ocorrem fora da nossa casa, só ocorrem dentro da nossa casa. Não pense você que vai passar o dia inteiro brigando com o vizinho, com outro vizinho, com o vizinho do fundo, brigando com um colega de serviço. A confusão vai ocorrer dentro da nossa casa. O próprio versículo 37. E levantaram-se as ondas contra o barco. Aí nós devemos lembrar que Jesus é o príncipe da paz. Aleluia. As ondas, elas continuam batendo no nosso barco,
de todos os lados. São os problemas que nós enfrentamos, as discussões, as mágoas acumuladas, né? Muitas vezes alguém que está rebelde dentro de casa, um relacionamento desgastado, traição, falta de confiança, e cada onda parece que vai vir para destruir a base do nosso lar, né? E a família, que deveria ser o porto seguro, torna-se o epicentro de onde ocorre, né? E nesses dias a gente indo junto lá para a guia, um colega externalizou comigo, né? A gente conversando, né? Ele falou, por esses dias eu saio do serviço, ele falou, ia num lugar X, num lugar Y, demorava para chegar em casa, porque está tendo dificuldade no relacionamento. Eu falei, tem que resolver, se ficar para fora, uma hora você vai dormir na rua, vai pagar diária no hotel, vai dormir no hotel. Tem que sentar, resolver, ajustar qual que é a demanda da sua esposa, qual que é a sua demanda, o que precisa ser negociado. Então a família deve ser o porto seguro. Muitas vezes é o local onde a turbulência é maior, mas Jesus, ele fala, acalma-te. Aleluia. No furor da discussão, a gente acaba falando o que não deve. Assim é em qualquer lugar, no trânsito, nos relacionamentos, no serviço. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, acalma-se. Você precisa acalmar. E quando Jesus fala, não é só para o vento. Quando ele manda acalmar, não é só para o vento, é também para os discípulos. Talvez os discípulos estavam mais desesperados que o vento. O temor deles era muito mais o desespero do que o vento. Então, acalma-se. Acalma o seu coração das agonias. O barco é como se fosse a nossa comunidade, a nossa casa. Estava todo mundo junto naquela prova. Os problemas vêm de maneira coletiva. E o diabo, ele usa, né, o nosso temperamento, falta de sabedoria, em vez de acalmar, baixar a vela, a gente faz é aumentar o mastro, e cada um pega um remo e rema para um lado. Aí que o barco fica mais agitado, perde a estabilidade da embarcação. Um semeia discorda, o outro semeia desespero, e nisso aí chega uma hora que não tem que sair. Então, acalme-se. O que Jesus fala? Acalme-se. Qual que é o aprendizado que nós podemos tirar desse texto? Jesus, dentro do nosso barco, ele não abandonou a tripulação no meio da tempestade. A cura da nossa família depende de deixarmos ele no centro, deixar ele trabalhar e a gente se acalmar, ficar com calma. Quando Jesus transforma um relacionamento, as curas, as feridas, tudo é restaurado entre os cônjuges, entre pai e filho, entre os irmãos. Ele pode acalmar a fúria das discussões, restaurar o amor, ensinar a gente a perdoar e rechaçar a mágoa. Precisamos apenas clamar e autorizar que o Senhor esteja ali no centro. Amém. A Bíblia fala que Jesus estava lá na proa, estava lá onde é conduzido o barco, deitado. Ele não estava em qualquer canto, ele estava no local estratégico de comando. Onde que Jesus está na nossa casa? Lá na cozinha? Largado de repente num estante lá na Bíblia lá empoeirada? Longe do quarto, longe do local de reunião? Onde que Jesus está? Josué 24:15 diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando nós servimos, estamos em harmonia com quem está no comando.
Então a igreja convida Jesus para amenizar, apacentar as discussões. Vamos buscar o perdão, a oração e o diálogo sensato. Por fim, o terceiro aprendizado que nós podemos tirar desse texto, a tempestade emocional. Versículo 38 diz assim: Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Eles estavam perecendo. Então o medo dos discípulos representa as nossas agonias no dia de hoje, nossa ansiedade e a depressão que a sociedade vive. A gente é ansioso pelas coisas. Tem que ocorrer no nosso tempo. Tem que ocorrer, tem que fazer. Aí eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso despender daquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho isso. A gente não tem que nada, tem que se acalmar. Nós precisamos ficar calmos. O medo, a ansiedade, o pânico são ventos que açoitam sobre o nosso barco. O medo, a ansiedade e o pânico são ventos que estão de fora só açoitando o nosso barco. E a gente, em vez de baixar a vela, acalmar com Cristo, a gente faz aumentar o tamanho da área de cobertura da vela. É a hora que a gente está preocupado ali com o celular, curiando coisa que não deve. A hora que está se endividando mais para ter aquilo que não precisa. A hora que a gente está aumentando o calor das discussões. De repente, num desentendimento. E a tempestade exterior, ela desencadeia uma tempestade interior. O vento, ele estava lá fora. Estava lá fora. A galera desesperou. O vento mesmo, ele passa pelo barco. Ele vai e passa pelo barco. Ele toca na onda, a onda vem. Ele passa. A gente apavora. Apavora. Não sei se já tiveram oportunidade de estar num barco em alto mar. Né? O comandante, ele sempre fala: vamos dividir a carga. Né? Quem viaja aí sabe. Com um pouco de cada lado. Não é para ficar todo mundo de um lado, senão a embarcação vira. Né? É cada um pouco de um lado. Quem viaja de avião, não sei se já se perguntou por que o comandante, ele pede, né, a aeromoça, o chefe da tripulação, ele pede para ir de pouco em pouco descendo. Já pararam para pensar? Porque a gente desembarca, né, pela porta da frente. Se a galera da frente levanta e sai correndo, o peso está atrás. O que o avião vai fazer? Ele empina. Atrás tem rodinha no avião? A roda está lá no meio. Está na frente e no meio, debaixo da turbina. Então, se o povo que está na frente levanta e sai correndo, o avião empina. Eles vão sair, levantar as malas. A mala, quem vai ficar atrás? O povo de trás e um monte de mala. O bagageiro é atrás. O avião vai fazer o quê? Então, calma. Na hora que o avião senta, ela vai mostrar: calma, calma. Primeiro desembarca o povo do fundo. Na hora que o povo do fundo levanta, o povo da frente está lá no corredor, entupindo o corredor. Não é assim? É. Calma, calma, gente. Calma. Não adianta sair correndo. A porta não vai abrir. O comandante não vai abrir a porta. Então, calma. Né? Então, a gente precisa ter calma. O grito, o desespero emocional não vai mudar nada, não vai acrescentar em nada. A mesma coisa a tripulação lá no barco. Não adiantava. Tinha que só se acalmar. E o texto é claro. O versículo 35. Naqueles dias, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para o outro lado. Significa que o quê? Eles iam chegar do outro lado. Sim. Pode ocorrer de ter uma tempestade no caminho. Se Jesus já deu uma direção para você do que vai se fazer, se cumprir na sua vida, aquilo vai ocorrer. Não adianta desesperar. Jesus falou: vamos passar para o outro lado.
A galera entrou no barco e esqueceu da ordem. Não, nós vamos para o outro lado. Deixa esse vento aí. Não, vento. Só para mais para cá, para a gente chegar na água. Está de boa. Aí Jesus falou, vamos passar. Aí a galera se desesperou. Esqueceram que estava com Jesus. Mas o medo foi maior do que a fé. Quantos de nós hoje não estamos assim, emocionalmente exaustos, abatidos, sentindo que já vamos perecer pela tristeza, pelo cansaço, pela solidão, ou por um trauma que já se passou há anos e ainda estamos carregando correntes? Qual que é o aprendizado desse texto? Esta é a área da nossa vida que Jesus toca de maneira direta. Ele não apenas acalmou o vento e a água, mas ele se dirigiu aos discípulos. Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? Jesus, antes de repreender a tempestade, repreendeu a falta de fé. Oi, calma aí, vento. E aí, galera? Qual que é? Estão com medo ainda? Então, antes de repreender a tempestade, ele repreendeu a falta de fé. Então, antes da gente laburear lá, lutar com os problemas, calma aí, opa. Será que eu não estou tendo falta de fé? A tempestade vai vir. Né? Como eu disse lá, a tempestade veio. Estelhou lá o restaurante. A galera estava trabalhando hoje para recompor. Não adianta apavorar. Vamos recompor a estrutura. Né? O galpão do lado tinha a ferragem da estrutura estava toda retorcida. O colega não entendeu como que tinha um poste torto. O outro colega explicou, não, o vento quando ele vem é forte. A gente que não tem dimensão, porque não vive onde tem isso. Mas o vento é forte, ele torce uma estrutura, levanta o telhado inteiro. A tempestade ela é forte, mas a gente tem que ter calma e fé. Porque Jesus disse, vamos para o outro lado. Nós vamos para o outro lado. Estou me lembrando que o Senhor disse para a galera do Egito, ó, vocês vão para a terra prometida. Vocês vão para lá. Vocês vão chegar lá. Alguns acreditaram. O restante ficou ali, ó, perdido ali. Muitos de nós estamos assim, perdidos ali, andando em círculo, com medo do vento. Andando em círculo, com medo do vento. Nós precisamos, ao invés de buscarmos de onde vem o transtorno, muitos estamos com foco na magnitude, na grandiosidade do problema. Precisamos voltar o nosso foco para a magnitude, na grandiosidade, no poderio de Deus. Aleluia. Deus é grande. Amém. Deus é perfeito. Glória a Deus. As nossas amarras, elas precisam ser soltas. A gente precisa reforçar essa palavra. Cala-te. Aquieta-te, Satanás. Cala-te. Aquieta-te. Isso deve entrar no nosso coração. Precisamos buscar em oração a revelação da palavra, fortalecer a vontade do Senhor na nossa vida e abandonar o sopro que vem de fora. Para concluir, a palavra do Senhor, ela é cura. Amém. Jesus não negociou com a tempestade. Ele não fez uma campanha, não ficou lá rezando terços para a tempestade. Dias e dias lá naquilo. Lá, ficou lá, vamos ficar rezando lá. Uma vida inteira para aquilo. Simplesmente falou, determinou. Amém. E houve paz completa. Glória a Deus. Irmãos,
mesmo que Jesus o mesmo Jesus que ordenou para aquele vento, ele pode ordenar aqui hoje para mim e para você, para nossa. Ele pode falar cala-te, né? E a nossa dificuldade vai sair, nossa dificuldade financeira, nossa dificuldade familiar, nossos anseios, nossos medos, e o milagre ele há de ocorrer, não apenas quando a tempestade se acalma, mas sobre a paz sobrenatural do Senhor. E depois que Jesus deu o comando, houve bonança e tranquilidade no barco. Aleluia. Eles perguntaram: quem é este? No capítulo 5, versículo 1, Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do barco. Chegaram a outra margem da terra. Eles chegaram, como foi determinado lá no versículo 35. Passamos para o outro lado. Eles chegaram. Houve um contratempo no meio. Aí eu pergunto a você, versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, eles estavam com mais medo de Jesus do que da tempestade. Estavam com mais medo de Jesus do que da tempestade. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Então a tempestade acabou, passou. Fica a pergunta: quem é este? Este é Jesus. Aleluia. Autor e consumador da nossa fé, quem tem toda a autoridade sobre a terra, debaixo do céu, sobre as águas. Ele é que acalma as tempestades, é Ele que dá a provisão nas nossas crises, Ele é o restaurador dos nossos desajustes e Ele é o médico que sara as nossas feridas, nossas emoções e renova a nossa vitalidade. Amém, Senhor. Eu não sei como você tem passado por esses dias. Eu sei que eu gosto muito desse texto. Esse texto para mim ele é bem emblemático, bem rico, né? Dele dá de tirar vários sermões, vários remas, vários esboços. A gente poderia passar o ano inteiro tirando aprendizado desse texto. Que Jesus ele está no nosso barco. O barco vai sacudir, ele não vai tombar, e ele vai estar calmo lá, tranquilamente. O fato dele estar dormindo não significa desleixo conosco, significa que nós devemos esperar ele agir. A turbulência ela vai vir, vai sacudir, mas a gente tem que ter calma. Neste momento, quero te convidar a ficar de pé. Eu te convido a clamar ao Senhor. Não importa quão forte seja a tempestade ou a turbulência que você esteja enfrentando. Talvez nós estejamos como os discípulos. Tenhamos tentado de tudo. Estejamos esgotados, hoje é sexta-feira, a galera já trabalhou a semana inteira, está cansado, estamos cansados, esgotados. Tem gente que já cansou de chorar, tem gente que já não sabe mais o que fazer, mas chega a hora de parar de remar e só ir lá tocar no ombro de quem pode resolver: o Senhor. É só o Senhor que pode resolver todos os nossos litígios. É só o Senhor que pode resolver os nossos litígios. Eu te convido a baixar a cabeça. Nós vamos orar. Pai,
te louvamos, te engrandecemos, declaramos a tua santidade, a tua grandiosidade. Nós te agradecemos porque só o Senhor é o nosso Deus, Amém, o nosso Senhor. Pai, Glória. quem conduz a nossa embarcação. Sim, Pai. Diante de ti, Deus, agora nós trazemos todas as tempestades que nos assolam. Sim, Pai. Senhor, a tua palavra garante que o Senhor tem poder e autoridade sobre tudo que há nesta terra. Sim, Por Senhor. isso, Pai, dá-nos a graça de confiar Aleluia. em Ti mais do que nós tememos toda e qualquer circunstância. Muda a nossa mente, Senhor, alarga, Senhor, o nosso entendimento. Muda o nosso coração, ajuda que o nosso coração seja moldado de acordo com a Tua vontade, como diz na Tua palavra. Acalma o mar da nossa vida, Senhor. Sim. Acalma a nós, Senhor. Acalma a nossa alma. Traz no Senhor a tua paz, a paz que excede todo entendimento. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Nós declaramos Sim, Pai. que o Senhor é nosso Pai, o nosso Consolador, quem garante Glórias. que somos mais que vencedores por amor a Sim, teu Pai. nome mesmo, Jesus. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Pai, porque nós podemos cultuar o Senhor. Obrigado, Pai, porque estamos reunidos aqui como família. Jesus. Nós te louvamos, te engrandecemos. Aleluia. Clamamos que o Senhor venha alcançar Glória a aqueles Deus. que não conseguiram vir, Deus. Jesus. Que o Senhor esteja Pai. com eles, que eles possam receber esse Sim, remo, Senhor. que eles possam receber o maná dos céus, Pai. Visita, Senhor, aquele que está acamado, enfermo. Visita aquele que está Senhor. sem esperança. Visita aquele que está desempregado, Aleluia. Deus. Traz a solução, Senhor, Aleluia. para as nossas dificuldades. Traz, Senhor, harmonia e paz É sobre os verdade. lares dessa casa, Pai, de acordo com a tua vontade, Deus. Sim, Nós, Senhor. Senhor, declaramos que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso baluarte. Sim, Por isso, Pai. nós já te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem acalmado tudo aquilo que tira a nossa paz. Sim, O Senhor já Senhor. tem acalmado as tempestades pelas quais nós passamos e navegamos por esses dias. Sim, Senhor. Senhor, vem escutando a oração e o clamor de cada um que está aqui, Senhor. Cada família aqui representada, cada um que está assistindo agora esta mensagem, Pai. Sim, Pai. Ser com esse irmão, com essa irmã, de acordo com a tua vontade. Nós oramos, Senhor, para que o teu sangue, pedimos que o Senhor nos cubra com o teu sangue, Pai, contra toda e qualquer enfermidade, contra tudo que Aleluia. não vem de ti, Deus. E que o Glória. Senhor, neste momento, dê ordem aos teus anjos, Sim, para que Senhor. esteja ao redor e derredor da nossa casa, protegendo Sim, Pai. contra todo e qualquer vento do mal, Sim, contra Pai. toda e qualquer investida do inimigo e seus demônios, Pai. Sim, Pai. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Aleluia. Peço que você Glória. estenda a mão do seu irmão, diga a ele: meu querido, minha